Lá em casa, quando fazia a malcriação, tinha uma vara de goiabeira em cima da geladeira que não tinha aquele negócio, não. Olhou feio, a mãe já, viu, Marcos? Não tinha esse negócio do pai sair de casa, não. Era a gente que saía mesmo. E você fala de cola, né? É interessante que eu já vejo de maneira diferente. O aluno que está colando, ele está consultando para ter mais êxito, obter êxito. O advogado, ele vê de forma diferente, né? Ele está consultando para ter um êxito naquilo que ele vai ter. Mas é isso mesmo. Eu queria, nesta noite, saudar os irmãos na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É bom rever os irmãos. A pandemia está aí sendo controlada e os irmãos precisam voltar para a igreja, precisam frequentar a igreja, estar em comunhão com os irmãos e, em especial, diretamente com a palavra de Deus aqui na nossa igreja, através da mensagem. Fico muito grato de estar aqui nessa noite e fazer parte da equipe pastoral desta igreja. Meus irmãos, quando a minha filha, a Carolina, ela completou 15 anos de idade, eu e a Rita, nós demos a ela uma viagem de 15 anos. E ela queria uma festa de debutante, mas nós achávamos que não era conveniente a festa naquela época, porque tem algumas restrições para nós que somos crentes. Eu falei para ela, filha, festa de debutante não pode ter balada, não pode ter bebida alcoólica. Sou pastor. Tem algumas coisas. Ela falou, então acho melhor a gente viajar, né? Eu falei, graças a Deus por isso. Então nós fomos viajar. E nós viajamos numa área do planeta muito linda, que foi o Mediterrâneo. Foi as viagens paulinas. Nós descemos em Civitavecchia, em Roma, e fomos até Chipre, né? Éfeso, e uma viagem paulina. E isso há 10 anos atrás, quando o navio ia chegando em Creta, assim, eu ficava imaginando, que beleza, que coisa linda. Onde será que foi que o apóstolo Paulo e a sua equipe desembarcou aqui em Creta, em Éfeso? Porque nós que somos crentes, nós vamos levando, né, e analisando em Atos dos Apóstolos, é o texto que nós vamos meditar hoje. Eu falava, nossa, mas que região linda, que coisa linda, paisagem linda, maravilhosa. E você sente ali, realmente, que quando o apóstolo Paulo passou por ali, ele deixou as marcas do cristianismo, que Lucas relatou em Atos dos Apóstolos. Eu queria trabalhar com os irmãos nessa noite esse texto. Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Eu lerei do versículo 1 ao versículo de número 14. Mesmo assentados, mas em sinal de reverência à palavra do Senhor, acompanhe, por favor, o texto que eu vou ler com a sua Bíblia ou na projeção que a igreja vai projetar. Diz assim a palavra de Deus, Atos 21, de 1 a 14. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela, e correndo em direitura chegamos a Cós. No dia seguinte a Rhodes, Colosso de Rhodes, né, que era uma daquelas belezas da época, e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passado aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro. Chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias,
desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios punhos, pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas frontes, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, esse culto é para o Senhor. Os cânticos, as orações, a leitura da palavra, esse culto é para o Senhor. O receba, meu Deus, com toda a sua inteireza, com toda a sua bondade e misericórdia. Como o Senhor nos ensina que ninguém chega ao Senhor a não ser por Jesus Cristo. Cristo é o centro de todo o nosso louvor e adoração. Obrigado a Deus pelo privilégio, mesmo como um pecador, estar aqui à frente, numa igreja de mais de 100 anos, que prega a Tua palavra. E nesse dia, hoje, o Senhor me colocou aqui, para falar a Tua palavra e as belezas do Evangelho. Por isso, ó Deus, me ilumine, que as minhas palavras possam ser colocadas no coração de quem aqui veio essa noite ao culto e possa crescer conforme o Teu entendimento. Nós chegamos aqui cheio de dores, de doenças espirituais, doenças físicas, mas nós te pedimos, ó Deus, que saiamos daqui curados, conforme o Teu querer. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Meus irmãos, ao olharmos para esse texto, nós encontramos o apóstolo Paulo junto com Lucas e mais outras pessoas que faziam parte de uma equipe de viagem. Paulo, depois de um momento emocionante lá em Éfeso, ele se despede dos presbíteros na praia e vai rumo à sua terceira viagem missionária. Eles choraram imensamente, porque sabiam que nunca mais viriam o rosto do apóstolo Paulo. Então Paulo toma a embarcação e, ao narrar a sua viagem, ele nos conta: depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós, foi margeando a costa à direita, e no dia seguinte a Rodes, e dali a Pátara. E o texto ainda diz: achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre estava à vista, deixando-nos à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ali ser descarregado. Ficou ali atracado 7 dias. Chegando, ele troca de navio, vai para a Fenícia. E nesse texto maravilhoso, o Senhor nos ensina que nessa viagem de Paulo, rumo a Jerusalém, ele vai ser preso. Ele vai ser amarrado, ele vai ser judiado. E sabe que vai começar uma grande luta na sua vida. A nossa vida, meus irmãos, é uma viagem. A minha vida, a sua vida é uma viagem. Eu perguntei para um colega no escritório essa semana, falei: você vai viajar agora no final do ano? Ele falou: faz 3 anos que eu não viajo. Eu falei: eu viajo todos os dias. Como assim? Rumo a Jerusalém celestial. A nossa viagem, a minha e a sua, é diária. E nós caminhamos diretamente para Jerusalém celestial. E a pergunta é: como que nós navegamos pela nossa vida?
você ainda não chegou em casa. A nossa casa não é aqui. A nossa casa é na Jerusalém celestial. Você não chegou lá ainda. Muitos já chegaram, mas a nossa viagem ainda não terminou. Como você vem, você tem navegado a viagem da sua vida? Como é que você tem feito? Se você quiser anotar a mensagem, o texto da mensagem, é essa, Eliésio Júnior. Como você tem navegado nesta grande viagem da sua vida? Esse é o texto da nossa mensagem. Como navegar pela viagem da vida? O texto nos ensina que, em primeiro lugar, nós precisamos aproveitar as interrupções que acontecem na nossa vida. Versículos de 3 a 7. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado lá. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Meus irmãos, Paulo tem uma meta na sua vida. Qual é a meta de Paulo? Ir para Jerusalém. Todos nós estabelecemos metas na nossa vida. Esse ano eu tenho que pagar isso, eu tenho que comprar aquilo, tenho que fazer isso. Todos nós. E a meta de Paulo era ir para Jerusalém. Ele está concluindo, como eu disse, a terceira viagem missionária. Ele sai de Éfeso, vai para Corinto, depois volta para se despedir dos presbíteros em Éfeso, na praia de Mileto. Nos versículos 22 e 23 de Atos, capítulo 20, o anterior, olha que interessante. A palavra de Deus diz assim: E agora, constrangido em meu espírito, o apóstolo Paulo, narrado por Lucas, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Antes de chegar nessa viagem, o Espírito Santo já havia falado a Paulo: não vai para Jerusalém. Não vai não. Você vai encontrar isso em Jerusalém. Não é? Em momento nenhum não vai. Mas ele está firme no propósito. O Senhor já estava mostrando o que ele ia enfrentar, mas mesmo assim ele estava determinado a ir para Jerusalém. Mas o texto nos diz que quando eles param em Tiro, acontece algo. O navio é descarregado, ali Paulo é obrigado a interromper a sua viagem durante 7 dias. Ele é obrigado a interromper a sua viagem durante 7 dias. E ele está firme no propósito, mas o navio para Tiro tem que descarregar. E as coisas não aconteciam na velocidade que ele queria. Não acontece isso na sua vida também? Meu irmão, às vezes você não quer que alguma coisa aconteça rápido na sua vida, você ora para Deus e fala: mas por que Deus está demorando para me abençoar? Será que eu não sou agraciado por Deus? Não acontece isso conosco. Muitas vezes nós queremos que as coisas saiam conforme nós queremos. Como navegar na viagem da vida? Aproveite as interrupções que a vida oferece, propicia. Quando a viagem de Paulo foi interrompida, o texto diz que ele nasceu ali. Lucas narra o texto na primeira pessoa do plural, nós. Então, Lucas estava junto com ele. Paulo aproveitou da interrupção, o texto deixa isso claro para nós, para desfrutar da comunhão do povo de Deus que estava ali. Puxa, o navio parou aqui, vou ter que ficar aqui 7 dias. Então que é o seguinte, olha, vou armar a rede aqui. O reverendo Marcos trouxe uma vara de pescar, a rede aí, trouxe snorkel, vamos mergulhar, que o mar é lindo. Não foi isso que Paulo fez. Ele aproveitou da comunhão dos irmãos que estavam ali. Quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? Ele ama a comunhão do povo de Deus. E o texto diz que ele passou uma semana ali, uma semana de grande despertar espiritual, de bênção,
E o texto diz que quando Paulo foi embora, no versículo 7, ficaram ajoelhados na praia, despedindo do apóstolo Paulo. A igreja, meus irmãos, é a família de Deus. A igreja é a casa de Deus, onde nós podemos desfrutar da comunhão com os irmãos. Onde nós somos mutuamente edificados pela palavra e pelo evangelho aqui pregado. Não há desculpa alguma que possa ser real para você não estar presente no culto, para você não estar em comunhão. Domingo é o dia do Senhor, é o dia de nós estarmos na igreja. Ah, eu já ouvi muito isso, mas todo dia é o dia do Senhor. Mas é o dia que nós separamos para estarmos em comunhão com os demais irmãos, é a alegria de cada crente. Paulo sentia isso, vou ficar aqui 7 dias, eu vou sair e vou ver os meus irmãos. Estávamos em Portugal, fizemos uma viagem de carro, de Lisboa ao Porto. Foi o dia todo dirigindo. Cheguei às 17h30 no hotel. Sabia que iria estar cansado quando chegasse, mas eu não sabia que havia uma igreja a 30 metros do hotel. Olhei para a Rita olhou para mim. Bora, já. O culto começava às 18 horas. Vamos lá estar em comunhão com os irmãos. Era uma igreja metodista, não era presbiteriana. Meus irmãos, no céu não vai ter lá, os presbiterianos fiquem aqui, os batistas aqui, os assembleianos aqui. Não. Um só Deus, um só povo. Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz por mim e por você. Não foi somente para os presbiterianos, não foi somente para os assembleianos. A igreja é a família de Deus, a casa de Deus, onde nós podemos desfrutar da comunhão com os irmãos, onde nós somos mutuamente edificados. Como navegar pelas viagens da vida? Aproveitando as interrupções. Às vezes Deus fecha as portas. Fecha. Quantas vezes Ele fechou para mim? Não deixam as coisas acontecerem com você. Deus não deixa. Ele não quer. Não é isso que Ele quer na sua vida. E aí o que você faz? Aí você pensa, o que eu vou fazer? Vou ficar murmurando, agindo como um bebê, resmungando, bebê chorão. Às vezes nós não façamos isso. Meus irmãos, você precisa aproveitar essas oportunidades. A porta que Deus fecha, Ele mesmo vai abrir no tempo dEle. Você precisa entender que nós precisamos entender que a vontade de Deus na nossa vida ela é soberana. Não é só a conta bancária que está alta, que deve estar alta, os bens patrimoniais que você tem. Deus sabe de tudo isso, mas é no tempo dEle. É conforme Ele quer, e nós precisamos entender isso. E muita gente se afasta de Deus. Muitas pessoas se afastam de Deus na primeira água que chega no tornozelo. Eu não vou mais nessa igreja, eu não quero mais saber disso, porque, nossa, eu não sou uma pessoa abençoada. Já ouvi falar, poxa, mas aquela pessoa tem tanto, eu não tenho nada. Será que você não tem nada mesmo? Você tem tudo. Você tem tudo na sua vida. Tem um cântico, né? Que diz assim, quando eu estou com o povo de Deus, não é isso? Como é que é? Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Vamos lá, pessoas, lembram? Alguém sabe esse cântico? Vamos cantar? Quando estou com o povo de Deus, eu sinto... Vamos começar de novo, né? Vamos lá, olha lá.
Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Louvado seja Deus por isso, meu irmão. Louvado seja o Senhor por nós podermos cantar que quando nós estamos com o povo de Deus, nós estamos felizes. Você está feliz nessa noite? Quem está feliz, levanta o braço. Quem está feliz de estar aqui nessa noite, levanta o braço. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, tem um exemplo bíblico. José teve a sua vida interrompida várias vezes. Um moço, filho de Israel, Jacó, foi vendido como escravo. Depois ele foi trabalhar para Potifar, organizou toda a casa de Potifar, era um homem muito rico, e aí chega a mulher dele, interrompe novamente os sonhos de José. E é interessante que a Bíblia diz que a mulher, quando chega perto dele, força ele a manter relações ilícitas com ele, e ele foge, vai para o cárcere. Fica preso mais 7 anos. E ali então, a vida é interrompida várias vezes. Até a hora que Deus falou, não, agora é assim que vai acontecer. Às vezes, na nossa vida, acontecem essas coisas. Meu irmão, talvez você, nessa noite, você veio para a igreja, você está se sentindo frustrado, fracassado. Essas interrupções que você está enfrentando, sabe? Isso vem da mão de Deus. É das mãos de Deus. E é o momento que você tem que aproveitar essas interrupções na sua vida para se aproximar mais de Deus. Aproveite a tragédia, aproveite o fracasso, aproveite a tristeza, mas aproveite também de você se aproximar de quem você ama. Deus ama você, mas e você ama Deus? Você ama Jesus Cristo? Aproveite para orar para a igreja, pelos seus pastores. Aproveite para orar pelos presbíteros, pelos diáconos, por cada membro da igreja. Invoca a presença e o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Muitas vezes, as interrupções vêm para que você possa enxergar o que é mais importante na sua vida. O que é mais importante. As portas de Deus fecham e é o próprio Deus quem as abre. Meus irmãos, a palavra de Paulo aos Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aproveite as interrupções da sua vida para se aproximar das pessoas que você ama, em especial Jesus Cristo na sua vida. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nada, nada, nada. Como navegar pela viagem da vida? Primeiro, aproveitando as interrupções. Segundo, perceba o preparo que Deus faz na sua vida. Deus te prepara. Versículos 4 e 8, olha que interessante. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passado aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedimos-nos um dos outros, então embarcamos e voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, aquele mesmo lá atrás, que fugiu de Paulo, que era um dos 7, e ficamos com ele.
Meus irmãos, perceba o preparo. Paulo já havia dito lá na Europa, lá na Grécia, que o Espírito Santo disse que ele seria preso em Jerusalém. Agora você encontra Paulo em Tiro. Não parece um pouquinho contraditório? Deus está preparando Paulo para as provações que virá pela frente. O texto nos mostra que Deus, na sua soberania, providencia e prepara você para as tentações e provações que virão na sua vida. Alguns teóricos da pregação moderna acham que você não pode contar ilustração pessoal no sermão. Eles acham isso. Eu discordo deles. Discordo radicalmente. Porque o apóstolo Paulo sempre usava as ilustrações pessoais dele nos sermões que ele tinha. Na viagem que eu fiz assim, aconteceu isso e tal. O que você fica, com o professor do seminário ou com o apóstolo Paulo? Eu fico com o apóstolo Paulo. Então eu quero dizer que Paulo sempre recordava e depois pregava a palavra. O que a gente não pode perder é o que está em João 3,30. O que importa é que Deus cresça na nossa vida, seja evidenciado e eu diminua. Nunca podemos perder isso como pregador. Se eu estou aqui nessa noite pregando a palavra, é por graça de Deus. Graça de Deus. A vida do pastor não é uma vida fácil, meus irmãos. Não é. Vida de pastor não é uma vida fácil. Quando eu quis ir para o seminário, muito me questionaram sobre o chamado que eu havia dito, exceto uma pessoa, o meu sogro, que era o pastor da igreja onde eu congregava. Ele falou: não, Washington, pode deixar, isso foi em 98, pode deixar, nós vamos ver isso, vamos analisar isso, mas nunca deixe de trabalhar. Ele sempre falou isso. Não deixe de ser militar, não deixe de ser advogado, você tem o chamado, mas seja como o apóstolo Paulo, construtor de tendas. E sabe o que aconteceu? Em 99, meu sogro faleceu, o ano que eu deveria ir para o seminário. Já começou o primeiro problema na igreja onde eu estava. De quem eu deveria ter apoio para ir para o seminário, não tive. Não tive. Mas Deus é perfeito em tudo. Quando Deus tem algo para você, Ele vai dar uma solução. Não haja nunca, como Sara, fazendo com que o seu marido tenha relações com a concubina, por uma coisa que Deus já tinha dado a solução. Tal problema que nós temos até hoje aí, o nascimento de Ismael, os muçulmanos até hoje aí, e dura eternamente, vai durar eternamente. Mas Deus preparou. Eu fui de outra forma para o seminário, não pela minha igreja, que era membro. E quando cheguei no seminário, você acha que acabou o problema? Não, Deus estava me preparando para ser pastor. Deus estava me preparando para o ministério. Não é fácil ser pastor. Muitas vezes você não entende, mas as coisas acontecem com você, cria dificuldade na sua vida, Deus permite isso, mas o Senhor está preparando você para o que virá pela frente na sua vida. Você precisa acreditar nisso. Por isso, meu irmão, não murmure. Não negue a sua fé. Não desista de seus sonhos, jamais. Os confirme em oração. Diga assim: ó Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Porque o inimigo vai falar: esse aí é o seu Deus? O seu Deus que permitiu que acontecesse isso com você? Ou ali na esquina tem um negócio aí que os caras batem um tambor ali, que o negócio resolve na hora. Isso é o inimigo. Dobra seu joelho e pergunte para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer me mostrar com isso? E Deus vai te mostrar. Não deixe Satanás soprar no seu ouvido. Onde está o seu Deus? Meu Deus está aqui, ó. O meu corpo é templo do Espírito Santo.
por mais pecador que você seja, que eu seja. O reverendo Marcos falou hoje aqui na ceia, confesse os seus pecados a Deus. Ele sabe que você é fraco em determinadas áreas, como eu sou, como o reverendo Marcos é, como todo mundo é. Mas só tem uma pessoa que pode fortalecer você, meu irmão. É Jesus Cristo. É só Ele. Ele. E por último, você está sendo preparado, não só para exercer a sua profissão, alguma atividade na sua vida, mas você está sendo preparado, sabe por quê, presbítero Manuel? Para o lar celestial. Essa é a grande observação que nós temos. Nós estamos aqui sendo preparados na nossa viagem para o lar celestial. Deus está fazendo tudo isso porque Deus ama você. Louvado seja Deus por isso. Como você tem navegado pela viagem da vida? O texto é claro. Aproveite as interrupções. Perceba o preparo. E por último, entregue a sua vida. Entregue a sua vida. Versículos 12 e 13. Olha que coisa mais linda. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo, para que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Paulo já havia despedido lá em Atos 20 e 24, quando ele diz assim, olha, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Será que você pode falar com o apóstolo Paulo hoje isso aqui? Será que você diria, com o coração, estou pronto não só para ser preso, mas morrer por Jesus? E lá em 2 Timóteo 4 a 6, diz assim, olha, versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, sendo já oferecido por libação, em tempo de a minha partida é chegada. O apóstolo Paulo já velhinho, dizendo isso lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Às vezes a gente fala, corri do combate, dei no pé e escondi na clareira. Meus irmãos, eu quero completar a minha carreira. Eu quero completar a minha carreira. Já com 60 anos de idade, tudo que eu passei, tudo que eu ainda irei passar, eu só peço uma coisa para Deus, que nunca desista desse pobre pecador, que nunca desista de mim. Meus irmãos, arrependam-se hoje dos seus pecados e entenda que Cristo pagou com a sua vida na cruz. Mas não é desistir do pecado aqui, pedir perdão. Tem muitas pessoas que aqui na igreja desistem do pecado, mas na hora que pisa ali na rua volta a ser o mesmo pecador. Não sou juiz para julgar ninguém, mas pense nisso. Deus é misericordioso, Deus perdoa você. Gosto muito daquela passagem bíblica, tem muita gente que gosta, quando a mulher adúltera está sendo apedrejada, eles gostam daquela primeira parte, vai, não peque jamais, Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí a segunda parte a gente já não gosta muito. Vai, não peque jamais. Não caia na ilusão desse mundo. A sua vida não é sua. Não tem que fazer apenas o que te agrada ou aquilo que te dá mais comodidade. Não. A gente tem que fazer coisas que a gente não gosta. Tem que acordar cedo para trabalhar. Tem horário para ser cumprido. A gente está no mundo. Mas nós não somos do mundo.
Nós temos as nossas obrigações pessoais, trabalhistas, nós temos. Tem gente que só gosta de comodidade, só do bom. No exército a gente tinha uma frase assim: todo mundo gosta de sentar em cima da onça para tirar foto, depois que foi morta. Depois de morta, todo mundo gosta de sentar em cima da onça para tirar foto. Mas ninguém quer caçar a onça. É um jargão militar. Meus irmãos, a vida não é sua. Não faça o que é ilusório parecer o céu aqui na terra para você, que o céu não é aqui. Nós estamos caminhando, estamos sendo preparados na nossa viagem diariamente rumo a Jerusalém Celestial. Não caia na ilusão desse mundo, não caia na ilusão do diabo. Você está sendo preparado, sabe para onde, meu irmão? Para o céu. Entregue a sua vida, porque Cristo deu a sua vida na cruz por você e por mim. Então pare de pensar em comodidade, pare de pensar em salário alto, entregue antes a sua vida a Cristo. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Acredite em Deus, acredite em Deus. Eu costumo dizer que o primeiro sinal de conversão do crente é o dízimo. Por favor, não estou aqui fazendo pregação para dízimo, não é isso. Malaquias 3,10 diz lá: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, fazei prova de mim. Eu tenho experiência pessoal com isso. Mesmo antes de ser pastor, antes de ser dizimista. É bíblico. Cada um contribua com aquilo que está no seu coração. Meus irmãos, você quer um salário alto, você quer uma coisa melhor? Deus sabe disso também. Mas a sua viagem, como é que está sendo? O seu dia a dia, o seu relacionamento com Deus. Que Deus nos dê uma jornada feliz até chegarmos ao porto que nos espera. O grande Rei e Salvador Jesus Cristo estará nos esperando. E aí teremos chegado em casa e Ele nos dirá: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, porque as moradas eternas que eu preparei aqui para você têm o seu nome. É o que todos nós esperamos ouvir de Jesus, quando a nossa viagem chegar ao final. Por isso, meus irmãos, aproveite as interrupções da vida, perceba o preparo e entregue a sua vida ao Senhor. Eu nunca vi uma pessoa, um crente, que entregou a sua vida ao Senhor no final da sua vida triste, arrependido. Nunca vi. Mas já vi muitos crentes que se diziam crentes e pessoas que não aceitaram a Jesus no final da sua vida, arrependidos. Não sou juiz, sou pastor, nem tenho essa pretensão. Mas uma coisa eu digo para vocês, para nós encerrarmos a mensagem nessa noite. Que você faça uma viagem onde Cristo seja o centro da sua vida, aproveitando todas as oportunidades que você tem. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo, sem querer ser melancólico. Esse é o grande segredo da vida. Quando é que a nossa viagem termina? Não sabemos. Devemos estar todos preparados para isso. Vamos baixar nossas frontes, vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, o Senhor falou aos nossos corações nessa noite através da leitura da Tua Palavra, através dos cânticos espirituais, do hino que cantamos. E sabemos também, Senhor, que a Tua Palavra não volta vazia. Permito a Deus que, ao sair dessa igreja nessa noite, nós possamos continuar a nossa viagem mais preparados, mais edificados e, acima de tudo, Senhor, fortalecidos com as coisas que ouvimos aqui nessa noite. Tire de nós toda a imperfeição, tudo aquilo que não Te agrada,
toda impureza, nos afaste do pecado e permita, ó Deus, que a cada momento da nossa vida possamos estar amparados pelas mãos do Mestre e que o Espírito Santo esteja conosco em todos os momentos. Obrigado pelas oportunidades que surgem na nossa vida, por estarmos aqui nessa noite congregados, por estarmos em família de Cristo. E sabemos, ó Deus, que das Tuas mãos ninguém irá nos tirar, porque a Tua palavra é certa. Por isso queremos ouvir a Sua voz sempre, estarmos sempre seguros pelas Tuas mãos, até chegarmos no porto, que será o nosso destino, e lá encontrarmos a nossa morada ao lado do Pai. É o que nós agradecemos, pedimos, confiantes em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós iremos